Quem é o mais forte, Broly ou Moro? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui eu Li. E galera, é o seguinte, eu vou aqui analisar todas as habilidades do Broly e depois todas as habilidades do Moro e ver quem é o mais poderoso, certo? Então aqui não tem fanboyismo nenhum, aqui vai ser totalmente imparcial. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, só comentar aqui embaixo a próxima batalha. Comenta que eu farei em vídeo, tá? Agora mais forte que Moro e Broly, somente o seu like, tranquilo? Então deixa o like e vai! Broly. Galera, eu não vou considerar o Broly no mangá, porque lá ele tá mais bucha, porque ele tá treinando, então vou desconsiderar, vou considerar o Broly mais forte, o Broly no seu auge, que é justamente o do filme. Então, primeiramente, ele tem o Zenkai. Ele é um Saiyajin e como não se machucou tanto assim em batalha, até porque ele não teve tantas batalhas, ele deve ter muitos Zenkai aí ainda para desenvolver, certo? E fora isso tem super força, que o cara é muito forte, o cara é um brutamontes, é o Hulk do Dragon Ball aqui. E também uma super agilidade. E tirando essas três habilidades que eu falei para vocês, Zenkai, agilidade e força bruta, ele simplesmente tem mais duas habilidades e uma delas é a mais poderosa de toda a franquia Dragon Ball, ao meu ver. Que é justamente ficar forte durante a batalha. Não é antes nem depois, é durante a batalha. Porque de início lá no filme ele lutou com o Vegeta base e não estava tancando, estava perdendo, estava apanhando. E com o passar do tempo ele conseguiu ficar tão forte quanto o Vegeta base, forçando o Vegeta a se transformar 3 vezes. Super Saiyajin comum, Super Saiyajin Red e por último Super Saiyajin Blue. Ele vinha só, ele tancou os 3. Depois tancou Goku, Freeza e ainda o Gogeta. E a cada batalha que ele fazia, ele conseguia ficar mais poderoso. Quinta e última habilidade é justamente a resistência. Ah, mas qualquer personagem tem resistência, mas não é qualquer resistência, porque a resistência do Broly é muito forte. Como eu falei, ele tancou tudo isso de personagem e ainda mais, tancou o Gogeta. Ah, tancar o Gogeta, isso não aconteceu, ele perdeu. Errado. Quer dizer, certo, ele perdeu, mas ele tancou. Todas as fusões canônicas ou não canônicas de Vegeta e Goku, todas elas, eles zoaram o oponente. Foi com o Buu, foi com o Estrela, até mesmo com o Black. Agora aqui, eles não tiveram espaço hábil para conseguir zoar o Broly. Porque se eles fizessem isso, o Broly ia ficar cada vez mais forte e capaz de tancar até o Gogeta. Então o Gogeta sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não deu tempo de zoar, não quis zoar, porque sabia que o Broly podia ficar muito mais poderoso e tancar o próprio Gogeta. Moro! Galera, Moro tem muitas habilidades, então vou começar com a mais fraca e vou escalonando. A primeira é a telecinese. Ele simplesmente consegue puxar o inimigo ou empurrar o inimigo, seja um inimigo fraco ou um inimigo forte, como o Namekusei ou até mesmo o próprio Vegeta transformado. Então se pegar o campo de visão lá, ele consegue fazer essa habilidade. Segundo poder, usar a energia do planeta ao seu favor. Galera, simplesmente ele consegue utilizar tudo que está no planeta ali perto dele, pegar isso e utilizar contra o seu oponente. Isso é muito roubado, muito mesmo. Ou seja, ele pega as árvores, afia essas árvores e tenta atacar lá Vegeta e Goku. Tem um riacho, ele pega esse riacho e tenta atacar o pessoal. E o melhor, ele não gasta aqui com isso, porque ele está usando a energia do próprio planeta. Então, praticamente, ele usa o planeta para atacar você. Porque tudo que tem no planeta, ele pode pegar e usar. Terceiro poder, absorção de energia. E galera, esse poder aqui é o mais roubado, tirando o último, tá? É muito roubado. Basicamente, galera, ele pode absorver essa energia de 4 formas diferentes, mas isso só muda a premissa. A primeira forma que eu vou dizer aqui pra vocês, ele simplesmente faz meio que uma Genkidama, sendo que diferente da Genkidama, ele não pede, ele rouba. Cria uma energia gigantesca no céu, né? Ele pega essa energia, diminui do tamanho de uma fruta, come essa energia e ganha poder com isso. A outra forma é a mais maneira que eu acho, tá? Mais silenciosa também e ardilosa. Que é o que? Ele vai roubando sua energia, a energia do seu oponente, enquanto luta. Ou seja, você pode até ser mais forte, mas à medida que vai passando a luta, você vai ficando mais fraco e ele vai ficando mais forte.
porque ele rouba sua energia e absorve para ele. Foi justamente o que aconteceu com o próprio Vegeta, tá? A terceira forma que Moro pode absorver essa energia é justamente abrindo a boca. Quando, sei lá, Goku tá soltando um Kamehameha, ele abre a boca e absorve essa energia. A quarta e última forma que Moro pode absorver essa energia é simplesmente tocando no seu oponente e puxando essa energia na marra. Então assim, tem várias formas de Moro absorver as energias dos seus oponentes. E a última habilidade do Moro é justamente o Android 7.3. Então antes de falar dessa habilidade do Moro, eu tenho que falar do Android 7.3. O Android 7.3, galera, ele simplesmente ao tocar na nuca do seu oponente consegue copiar todas as habilidades, formas de lutar desse oponente. Por exemplo, ele colocou a mão na nuca de Gohan, então ele vai ter todas as técnicas de Gohan, vai ter todas as habilidades de Gohan, vai ter o jeito de lutar de Gohan, tudo. Sendo que a diferença é que é por 30 minutos. Então quando o Moro absorve o 7.3, ele consegue todas essas habilidades do 7.3. A diferença é que não é por 30 minutos, é por tempo ilimitado. Então, o 7.3, antes absorvido por Moro, colocou a mão na nuca do Piccolo, ou seja, as habilidades do Piccolo tá em Moro também. Então tem a habilidade do Maka Sapo, tem a habilidade de telepatia também, tá? E durante a luta com o Vegeta, o Moro tocou na nuca do Vegeta. Tem todas as habilidades do Vegeta, inclusive o Big Bang Attack ou até mesmo a separação do espírito, deixando qualquer pessoa impossibilitada de fazer a fusão. Ele consegue também fazer a barreira, tá? Além de ter super força, super agilidade e inclusive tem muita experiência em combate, até porque ele tem 10 bilhões de anos, né, de nascido. Tudo bem que a maior parte ele foi preso, mas mesmo assim ele tem muita experiência em combate. Então quem ganha? Broly ou Moro? E galera, eu consigo ver dois cenários aqui. O primeiro cenário são eles mais fracos, tá? Moro velho e Broly fraco. E o segundo cenário são os dois no auge. O primeiro cenário eu falo logo de cara que Broly levava fácil. Porque assim, logo de cara, o Broly mesmo fraco é muito poderoso, tá? E Moro não tem tanta resistência assim. E mesmo que ele absorvesse ali a energia da Terra, do planeta, enfim, não daria tempo, porque ele precisava enrolar na luta para conseguir absorver essa energia de Broly. Sendo que é aí que tá a questão. Se tu enrolar tempo, o Broly cada vez vai ficar mais forte, como aconteceu na luta do Vegeta. Então o Broly mais forte não tinha magia que funcionasse para tirar ali de Broly, mas não tinha mesmo. Então o Broly levava essa, mesmo com a vastidão de habilidades do Moro, sendo que o Moro tá velho e fraco. Agora, os dois no seu auge, logo de cara eu vou dizer também, tá galera? O Moro leva e eu vou explicar o porquê. Porque mesmo que Broly tenha resistência, super força, enfim, fica mais forte com o passar do tempo, o Moro tem muitas habilidades que é o ponto fraco do Broly. Porque apesar de Broly ser tudo isso, o Moro também tem super força e agilidade e é bruto. Eu acredito também que o Moro é um pouco menos que isso, mas ele compensa em todas as habilidades que Broly não tem. Porque mesmo que Moro, que eu não acho, tá? Mesmo que Moro fosse mais fraco que Broly, ele tem experiência. Aí fora isso, tem as habilidades do Moro. Galera, se Moro encostar no pescoço de Broly, já era, acabou. Juntaria o poder do Moro, o poder do Piccolo, o poder do Vegeta, ainda mais o poder do próprio Broly. Ah, mas mesmo assim não ganharia, eu acho. Tá, beleza, mas enquanto ele luta, ele faz o quê? Rouba energia. Então, à medida que ele ia lutando com o Broly, mesmo ele perdendo, que eu acho que não aconteceria, mas vamos supor nesse cenário aqui, ele ia absorvendo esse poder de Broly, deixando o Broly mais fraco e ele ficando mais forte. Então, essa diferença que iria existir, não iria existir mais. Galera, deu Moro. E aí, você concorda? Comenta aqui embaixo. E se você discordar sem xingamentos, diga aqui sua opinião, que eu quero saber sua opinião pra gente conversar também. Beleza? Like. Valeu e falou!